Boa tarde, fiel. Boa tarde. Como é que vai você? Tudo bem? Eu espero que sim. Que você esteja tendo uma ótima e abençoada tarde cheia de bênção, paz e luz. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa seu joinha e ative o sininho das notificações, tá bom? Gente, o comentário de hoje não é sobre o Corinthians, é sobre a seleção brasileira, que aliás nós vamos cobrir, né? Os jogos das eliminatórias de Copa do Mundo, de Copa América, etc e tal, né? Gente, Juninho Paulista, que era diretor de seleções da CBF, deu umas declarações polêmicas que fazem a gente entender como funciona a instituição. Ele disse que Gabriel Magalhães, o zagueiro, não foi convocado mais tantas vezes para a seleção porque uma oportunidade a esposa dele ia dar à luz e ele pediu dispensa da seleção para poder ver o filho nascer. Quer dizer, a seleção brasileira não permite que o jogador fique com sua família? É isso? Esquisito, né? No mínimo. Ou seja, aí você vê que se essa declaração do Juninho for verdadeira, seleção brasileira é meio que uma máfia, né? Porque o jogador não tem o direito de estar com seu filho quando ele nasce? Estar com a sua esposa quando ela dá à luz? Porque se ele fizer isso, ele não vai para uma Copa do Mundo? Não obstante isso, ele declarou que o Neymar tinha sim privilégios na seleção, porque segundo o Juninho, o Neymar está no nível do Cristiano Ronaldo e do Messi. Oi? Hã? O Neymar ganhou, por acaso, bola de ouro? Foi considerado o melhor jogador? Ganhou Eurocopa? Ah, não, a seleção brasileira não disputa a Eurocopa. Ganhou a Copa do Mundo? Não, né? Ah, tá. Aonde ele é do mesmo nível? Ah, não, mas eu tô falando de futebol. Não é. Nunca foi e nunca vai ser. Porque o Neymar, infelizmente, ele dá mais valor à balada, a divertimento, do que a futebol. Se não fosse isso, com certeza ele teria ganho não uma, mas 5 ou 10 bolas de ouro. Tinha capacidade para isso. Mas infelizmente juízo que é bom não tem, né? E ainda ajudado pelos seus pares, né? Porque aqueles que o cercam, ao invés de lhe dar bons conselhos, deixa o garoto fazer o que ele quer assim que é, né? E ele também falou que Claudinho e Malcolm não foram convocados mais vezes para a seleção, porque na época em que estava a pandemia, aonde eles estavam jogando, tinha-se que fazer o quê? Ficar 15 dias ou 10 dias, uma coisa assim, no hotel isolado, antes de se juntar ao seu time de futebol. E que o Zenit teve uma mão que o Zenit exigiu que eles voltassem porque precisava deles e tal. Aí eu pergunto, quem é que paga o salário do atleta? Quem é que, se o atleta machuca, vai dar o respaldo para ele? Então, eu acho que a seleção brasileira, se tudo isso que o Juninho falou for verdade, agiu como máfia, né? Naquela época. Porque vai declarar o quê? Infelizmente, porque a seleção brasileira,
é uma instituição que deveria ser pautada pela ética, né? E não por esse tipo de coisa que o Juninho falou, porque desmerece toda a credibilidade da seleção, porque como é que você vai confiar numa instituição que, se o jogador pede dispensa, por um motivo justo, nobre, ele não é mais convocado? Não é verdade? Infelizmente, é por isso que a seleção teve tanto jogador inútil ao longo da sua trajetória, né? Jogador que não era para ter estado lá e que estava por um motivo qual? Só pode ser esse tipo de motivo, né? Infelizmente. Mas fazer o quê, né, meus amados? Agora nós sabemos mais ou menos como é que funciona a seleção brasileira. É por isso que eu sou contra liberar jogador para seleção em amistoso caça-níquel, torneio caça-níquel. Se o jogador machuca, quem é que vai arcar com as despesas? Pelo certo, teria que ser obrigatoriamente a seleção brasileira, porque estava ali, estava lá, não estava no seu clube. Então, querendo ou não, a seleção deveria ser obrigada por contrato a fazer de tudo pelo atleta que se lesionou no exercício dentro da seleção brasileira, ou seja, enquanto esteve servindo a ela. Bestas são os clubes que não exigem isso, não é verdade? Bom, esse foi o nosso boletim por enquanto. Se tiver alguma novidade sobre o nosso timão, a gente volta com um vídeo para vocês. Um grande abraço, um ótimo e abençoado dia cheio de bênção, paz e luz para você e toda a sua família. E vai, Corinthians!